Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ, consegui 164 acertos no Enem 2021, tendo ali média suficiente para passar em 5º lugar em medicina na USP Pinheiros. E aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem, pros vestibulares no geral. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like no vídeo, que nesse vídeo aqui eu vou dizer exatamente o que vocês devem fazer aí faltando 6 meses para a prova do Enem, para que vocês conquistem uma ótima nota na prova e, consequentemente, também conquistem a sua aprovação. Então, independentemente se você vai começar a estudar agora pro Enem, ou se você já começou a estudar desde o início do ano, desde fevereiro e tal, de janeiro, essas estratégias que eu vou passar aqui para vocês, elas são gerais. Então, tanto a pessoa que está começando agora, quanto a pessoa que já começou há um tempo, com certeza vai ser essencial aplicar esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, justamente para conseguir os melhores resultados possíveis. Então, foram essas as estratégias que eu utilizei aí para conseguir evoluir muito em um ano e também conseguir ali a minha aprovação. E se você não me segue no Instagram, já segue lá, @marcos.vaz, que tem muito conteúdo bom mesmo. Tô sempre respondendo caixinha do pessoal e tal, fazendo post, fazendo reels, justamente para auxiliar ao máximo aí na sua preparação pro Enem. Então, se você não segue, já segue lá, @marcos.vaz, com 2 Cs no final no Instagram, tranquilo? Então, vamos embora pro vídeo sem mais enrolação. Gente, primeira coisa que eu destaco para vocês, que é muito importante agora, que tá faltando 6 meses pro Enem, que não falta tanto tempo assim e tal, é vocês definirem uma organização muito bem feita. Então, eu me organizava muito bem durante a minha preparação pro Enem. Eu acho que isso foi um dos principais pontos para que eu conseguisse a evolução que eu tive, para conseguir a nota que eu tive. E como que eu fazia essa organização? Vamos começar por parte. Vou falar primeiro da organização de longo prazo. Então, você tem que definir uma organização de longo prazo, saber exatamente quais conteúdos você vai ver ao longo dos meses que faltam, dos 6 meses que faltam, quais conteúdos que você vai ver até lá, quanto tempo vai sobrar ali para você revisar, para você fazer provas antigas e tal. Então é muito importante você definir isso. Então vou dar uma dica bem prática aqui para vocês, para que vocês possam fazer essa organização de longo prazo. Pega o bloco de notas do seu celular e escreve ali os meses. A gente está entrando agora em maio, então você coloca maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro, que é a data da prova do Enem. E aí você vai colocando suas principais metas para aqueles meses. Então, ver determinado conteúdo, fazer determinada quantidade de provas, determinadas provas. Eu baseava muito as minhas metas de longo prazo em provas antigas, porque eu seguia um cronograma, sabe? E aí eu focava mais em seguir o cronograma e as metas de longo prazo ficavam mais para as provas anteriores. Então eu colocava ali provas anteriores que eu queria fazer, alguns simulados, colocava sempre ali para eu saber exatamente quais que eu queria fazer ao longo dos meses até ali o dia da prova do Enem. Então eu acho muito importante você fazer esse planejamento de longo prazo. Não necessariamente ele precisa ser ali até a data da prova do Enem, mas pelo menos dos próximos 3 meses. Eu acho que é fundamental para que você tenha uma organização melhor, que você tenha ali mais controle sobre seus estudos, sabe? Então faça essa organização de longo prazo, com certeza ela vai ser essencial aí para sua preparação. Outro ponto que eu destaco aqui para vocês é que se vocês não seguem um cronograma definido de estudos, não sabem o que estudar para o Enem, eu tenho um cronograma próprio, cronograma 160+, no Enem 2022, que tem todos os conteúdos mais importantes para você estudar ali para a prova do Enem. Então tem uma lista ali com todos os conteúdos, quais semanas e tal que você deve estudar, para que você possa realmente conseguir a evolução que você almeja. Então esse cronograma eu elaborei justamente para dar o maior grau de preparação para o Enem, focado ali também na TRI e também nas matérias que geralmente o pessoal tem mais dificuldade, então foquei muito em natureza e matemática e tal, que são matérias que sobem muita nota, sabe? Redação também, então foquei muito nisso nesse cronograma, justamente para que a pessoa consiga ter o mais alto grau de preparação aí para a prova do Enem. Também tem um cronograma de simulados dizendo exatamente quais provas que as pessoas têm que fazer até a data da prova do Enem, então isso acaba sendo muito importante, principalmente se você tem dificuldade para se organizar, não sabe direito como é que faz, não conhece direito a estrutura da prova do Enem, não sabe direito os conteúdos que precisa estudar. Cara, esse cronograma tem tudo aí que você precisa. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Além disso, eu estou atualizando agora o cronograma 160+, colocando também uma opção de cronograma intensivo. Então você pode escolher entre o cronograma extensivo, de 25 semanas, ou o cronograma intensivo, de 16 semanas. O de 16 semanas, o intensivo, você consegue terminar em 4 meses. Esse cronograma intensivo, ele tem 16 semanas, ele tem toda a matéria mais importante ali pro Enem, que você precisa saber realmente para mandar bem, para conseguir mais de 800 de média. Então, também ali são 16 semanas, então você consegue terminar esse cronograma em 4 meses e ter 2 meses ali para você focar em provas anteriores, focar realmente em revisão e tal. Então, ainda tem esse tempo para que você possa fazer um estudo mais autodidata, um estudo mais autônomo, focar mais nas revisões de provas anteriores. Então, em 16 semanas você vê ali praticamente todo o conteúdo que cai no Enem e o resto do tempo você foca mais nas revisões para que você chegue no mais alto grau de preparação para a prova. Então, vou deixar o link aqui na descrição, sabe? Também tem um drive com mais de 100 simulados de cursinho, tá tudo bem completo, justamente para auxiliar ao máximo aí na preparação de vocês. Então, o cronograma 160+ aqui na descrição do vídeo. Outro ponto fundamental é você fazer um planejamento semanal. Isso foi algo que me ajudou muito durante a minha preparação. Todo domingo eu escrevi os dias da semana no meu bloco de notas, colocava, por exemplo, semana 3, semana 4 de estudos e tal, colocava ali os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu colocava exatamente as tarefas que eu teria para cada dia da semana. Isso me ajudava muito a eu não procrastinar, a eu sabia exatamente o que eu ia fazer cada dia da semana. Às vezes não dava para fazer tudo e eu colocava para fazer os atrasados ali no final de semana, fazer algumas revisões também. Eu inseria simulados durante a semana mesmo, não colocava eles pro final de semana, eu gostava de fazer durante a semana mesmo. E cara,
cara, é muito importante você fazer isso, porque você acaba que procrastina muito menos, tem um foco muito maior nos estudos e tem ali metas claras que você deve seguir. Então, sempre no domingo, faça um planejamento semanal. Você vai ver que o seu desempenho nos estudos vai melhorar muito caso você cumpra também o planejamento semanal. Não esqueça dele e tal. Então, se você cumprir certinho, vai fazer muita diferença aí no seu estudo, no seu rendimento pro Enem. Outro ponto essencial aí na sua preparação, nesses 6 meses que faltam para a prova, é você ter um material de estudo bem definido. Então, por exemplo, se você estuda com cursinho presencial, você tem ali as apostilas do seu cursinho, você tem ali a plataforma, quem sabe, mas é sempre bom você ter um extra, sabe? Alguma plataforma online para te auxiliar, para ver outros prismas do conteúdo, para ver algumas coisas que talvez não tenha no seu cursinho presencial. Se você já assina uma plataforma online, é muito importante aí você seguir, você ter ela bem definida, sabe? Escolher ali qual matéria que você vai ver em cada plataforma. Eu acho isso essencial. Então, o ideal é que você tenha ali uma plataforma online ou um cursinho presencial à sua disposição para que você consiga a melhor preparação possível. E eu considero muito importante também, que muita gente não sabe, é você ter à sua disposição um banco de questões. O que é um banco de questões? Geralmente é uma plataforma em que ela tem várias questões de diversos vestibulares diferentes, em que ela permite que você monte lista de exercícios, que você faça simulados, sabe? Que você tenha ali uma estatística bem definida ali do seu desempenho. Então, as questões que você está acertando, os conteúdos que você está bem, os conteúdos que você não está tão bem, que você está errando a maioria das questões. Então, é muito importante você ter um banco de questões bem definido. E, nesse sentido, eu indico muito a plataforma Repertório Oficial. Utilizei ela durante a minha preparação e, cara, é o banco de questões mais perfeito aí que existe, porque tem mais de 15 mil questões de vários vestibulares diferentes e também eles dão estatísticas bem definidas ali para que você tenha à sua disposição durante a sua preparação. Então, por exemplo, os conteúdos que você está errando, esse conteúdo, por exemplo, é eletrodinâmica, eu estou errando muitas questões sobre ele, eles vão e mandam um alerta. Cara, tem que revisar esse conteúdo, tem que revisar a teoria porque você não está indo bem, sabe? Tem estatística de quantas questões você tem feito por dia, tem estatística ali do seu grau de acertos, de quanto que você tem feito nos simulados. Então, cara, ter uma plataforma dessas à sua disposição é muito importante. Então, por exemplo, quero revisar, sei lá, eletromagnetismo. E aí você pode montar uma lista de questões de vários vestibulares diferentes com questões referentes a eletromagnetismo. Isso, cara, realmente faz muita diferença durante a sua preparação. E eu acho fundamental aí. Também, na plataforma Repertório Oficial, que eu tô falando pra vocês, também tem aulas. Então, por exemplo, você erra uma questão, ele te indica uma aula, tem uma resolução ali pra você consultar e tal, tem uma discussão ali com o pessoal. Então, realmente é algo bem completo. Também tem flashcards, também tem ali mapa mental sobre as matérias. Então, às vezes você quer fazer uma revisão rápida sobre a matéria, você pode só ver o mapa mental que eles disponibilizam. Então, com certeza é uma plataforma mais completa que você tem aí à sua disposição. Então, vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, o link com desconto, sabe? Que como eu tenho parceria com eles, eles me cedem aí o desconto para que eu possa ajudar vocês. Então, o link com desconto eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E aí, se vocês comprarem, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Porque, além disso, também tem correção de redações mais completas aí do mercado. E, com certeza, vai fazer muita diferença aí na sua preparação. Ter um banco de questões como a da plataforma Repertório Oficial à sua disposição. Então, se você já tem o seu material de estudos definido, já tem ali o cursinho online, já assinou a plataforma Repertório Oficial com milhares de questões para você ir praticando e realmente ter o estudo ativo da melhor forma possível, ter um conhecimento melhor do seu estudo, você também, o que eu recomendo pro pessoal, caso dê e tal, caso tenha condições, é você fazer uma apostila ou imprimir uma apostila, comprar uma apostila com as provas anteriores do Enem, os últimos 10 anos pelo menos. Então você pega essa apostila para que você possa ter ali uma experiência mais verossímil de como quando você for fazer a prova. Muita gente faz pelo computador e tal, e cara, é muito diferente quando você vai fazer pelo computador a prova e quando você vai fazer ela impressa. Então eu acho muito importante vocês pegarem, comprarem uma dessas apostilas e tal, ou imprimirem em alguma gráfica, porque com certeza faz muita diferença aí na sua preparação. Então imprima algumas provas antigas e tal, pega e compra uma dessas apostilas que vende por aí, Mercado Livre, essas coisas, e aí com certeza vai ajudar muito aí na preparação de vocês. Bom, agora falar sobre método de estudos. Gente, o primeiro ponto que você tem que ter em mente no método de estudos é que o tipo de estudo muda de acordo com o seu nível de preparação. Então, o cara que está começando a estudar agora, que está há vários anos sem estudar, que não sabe praticamente mais nada da teoria, é diferente de um cara que está, por exemplo, há 2, 3 anos no cursinho, sabe? Não dá para colocar o mesmo método de estudos para esse cara que não tem base teórica nenhuma e para esse cara que está quase passando, sabe? Que já tem uma base teórica muito forte, muito bem consolidada. Então, cara, você tem que realmente saber ali o seu nível de preparação. E como que você vai fazer isso? Você vai ver o seu nível de preparação de acordo com os seus acertos nas provas anteriores. Então, se você está fazendo ali um nível de acertos muito alto, por exemplo, mais 120, mais 130, mais 140 questões, cara, o seu preparo vai ser totalmente diferente de uma pessoa que está fazendo menos de 90 questões, por exemplo. Então eu gosto de dividir os níveis de preparação da seguinte forma. Tem o básico 1, o básico 2, o intermediário 1, o intermediário 2, o avançado 1 e o avançado 2. Eu vou deixar aqui do lado a tabela aí com o número de acertos para não perder muito tempo de vídeo e tal. Então aqui do lado eu coloquei a tabela com o número de acertos em cada área do conhecimento. Porque em algumas áreas você pode estar no nível avançado 1, por exemplo, você está avançado 1 em humanas. Mas, por exemplo, em matemática você ainda está no básico 2, sabe? Então é sempre bom você ter em mente de acordo com as áreas do conhecimento. E falando sobre isso também, é importante que você priorize essas matérias que você tem mais dificuldade, que tem mais valor na sua nota, que às vezes tem um peso maior na faculdade, no curso que você quer, em detrimento dessas que você já está dominando, em detrimento dessas que não tem um peso tão alto. Então, por exemplo, na UFRJ era peso 4 natureza e peso 1 humanos. Gente, onde que eu vou focar mais? Onde que vai fazer realmente uma diferença na minha nota? Vai ser natureza, então eu tenho que focar em natureza. Natureza também eu tinha muito mais dificuldade que humanas. Então
Então, cara, por exemplo, você faz um cursinho presencial e aí são 3 aulas de humanas por semana e 3 aulas de matemática. Cara, só que você tem muita mais dificuldade em matemática. Então, cara, não adianta, você tem que focar muito mais no seu estudo em matemática. Às vezes, deixar de ver essas aulas de humanas, se você já tá num nível bom, já tá fazendo mais de 35, mais de 40 acertos, eu acho que se torna desnecessário ver essas aulas, sabe? Então, realmente, você tem que focar onde tá seus pontos fracos para que você possa preencher essas lacunas, chegar lá no dia da prova mais bem preparado para o que vier a aparecer. Então, no geral, qual era o método de estudos que eu utilizava para eu conseguir a evolução que eu tive? Eu via a teoria do assunto, enquanto eu estava vendo os conteúdos e tal, não na parte que eu já estava revisando mais e tal, enquanto eu estava ainda seguindo o cronograma, eu via a teoria dos assuntos e logo em seguida eu fazia questões. Então, eu fazia de 15 a 30 questões do assunto e depois de um tempo eu pegava e revisava esse assunto. Sempre tentava encaixar revisões nos finais de semana e tal, e a partir dos simulados, dos meus erros nos simulados que eu fazia sempre, pelo menos 2 simulados por semana, a partir dos meus erros nesse simulado, eu anotava ali as matérias que eu estava com mais dificuldade para eu poder também fazer uma revisão direcionada dessas matérias. Então, você tem que aliar aí na sua rotina de preparação sempre simulados e revisão. Então, muita gente acaba só vendo teoria e fazendo exercício, fazendo questão. Cara, se você não revisa, aquele conhecimento ele se perde na sua cabeça. Então, sempre encaixe em revisões aí durante a sua semana, que elas são fundamentais para que realmente tenha fixação do conteúdo que você estudou. Então, sempre encaixe revisões, principalmente dos conteúdos que você teve mais dificuldade no primeiro contato, dos conteúdos que você tem errado nos simulados. Falando sobre simulado, sempre faça uma correção muito bem feita dos simulados, por mais que demore muito tempo. Muita gente acaba perdendo muito tempo em correção. Perdeu não, porque é um investimento que traz muito retorno, sabe, pra você entender os seus erros, você conseguir consertar e não errar lá no dia da prova. Então, eu também demorava muito na correção dos meus simulados, mas, cara, é algo que é muito construtivo ali no seu estudo pro Enem, sabe? E você também anotar os seus erros, as matérias que você não tá sabendo tanto, que você tá errando nos simulados, para que você possa posteriormente revisar, fazer esse raio-x da prova. Então, muito importante também. Então, saber mais sobre os métodos de revisões e sobre outros métodos que eu utilizei ali para conseguir a evolução, uma explicação mais completa e tal, sobre como que eu consegui partir ali de 678 pontos na prova do Enem para mais de 840 pontos de média, conseguir a aprovação em 5º lugar em medicina na USP Pinheiros. Vai lá no link da descrição que tem o método 160 mais no Enem, e nesse método eu explico tudo o que você precisa saber e além de passar macete para você conseguir resolver a prova mais rápido, também raciocínio de modelos de questão. Conteúdo muito completo que com certeza vai agregar demais aí na sua preparação para o Enem. Então dá uma olhada aqui no link da descrição, o método 160 mais com certeza vai mudar a sua visão aí da preparação para o Enem. Tá com cupom de desconto, cupom Marcos20 disponível por tempo limitado, que dá 20% de desconto aí no método 160 mais. Muita gente tá me falando para aumentar o preço, os alunos e tal, porque tá muito barato diante de tudo que o curso oferece. Então dá uma olhada que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Método 160 mais no Enem tá aqui na descrição do vídeo. É mais ou menos isso, esses são os principais pontos que você deve levar em consideração para que você consiga uma evolução grande no Enem, para que você consiga sua aprovação ainda esse ano. Então, gente, já deixa o like no vídeo se ele te ajudou de alguma forma, já se inscreve no canal que tem muita dica, muita coisa boa aqui no canal, sabe? Vou estar sempre lançando para poder ajudar vocês aí durante a sua preparação para o Enem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, aí pode jogar nos comentários, não esquece de seguir lá no Instagram, @marcos.vasco. E é isso, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado, tenha agregado aí para vocês. Um beijo e até a próxima.